Olá, eu sou Felipe Mendonça, advogado, professor de Direito, e esse é o canal Sem Gravata. E hoje eu quero falar a respeito do caso PC Siqueira, que ontem sofreu um exposed, né? Que ele teria trocado mensagens com uma mãe em que ela teria enviado fotos da filha de 6 anos nua para ele. Certo? Antes de falarmos a respeito disso, eu peço que você se inscreva no canal e vamos bater um papo a respeito desse caso PC Siqueira. Mas eu quero contar uma história, uma experiência minha, que talvez seja útil nesse momento. Uma vez eu estava em sala de aula e uma menina começou a chorar, mas chorar copiosamente, não parava de chorar. E chorava, e eu tive que interromper a aula, né? Não conseguia continuar dando aula com a menina chorando, aquele choro copioso que ela nem falava o porquê que estava chorando, né? E todo mundo ali tentando acalmar e ninguém conseguia. E alguém virou e falou assim: professor, na sala do lado é a aula de psicologia. Chama a professora, que você é professor de direito, você não vai conseguir resolver isso. Na verdade, fui lá, bati na porta da colega, interrompi a aula dela, falei: professora, desculpa, mas eu tô com um caso aqui, uma aluna que não para de chorar, a gente não consegue entender qual é o motivo, e eu não sei o que fazer. Daí ela pegou e dispensou a turma dela inteira, uma semana antes da semana de prova, mandou todo mundo embora, falou: "Ó, estamos com uma emergência aqui, então tá todo mundo dispensado." Chegou na minha sala, falou: "Olha, todo mundo dispensado também, né? Vamos cuidar da menina, porque a menina tá precisando." E ficou ali comigo, né? Cuidando da menina e, enfim, né, pediu para que eu fosse buscar um copo d'água e a menina ainda chorava e assim foi por uma meia hora, a menina chorando, né, todo mundo já tinha ido embora, eu e a professora ali tentando acalmá-la, a professora fazendo anotações e nada, e acalmava e fazia, passava a mão na cabeça dela, né, a menina tomava um pouco de água, mas não conseguia falar mesmo assim, e assim ela foi tocando ali, né, esse atendimento à menina por um bom tempo, até que a menina disse: "Eu quebrei minha unha." E aí, né? O que você faria diante de uma situação dessa? Duas turmas foram dispensadas. Uma semana antes da semana de prova, né, tanto a turma de psicologia quanto a turma de direito sendo dispensada, e a menina chorando por causa da unha quebrada. O que você faria nesse caso? Né? Essa história é verídica. Né? Quero saber aí qual seria a tua reação. Né? Fazendo essa pergunta em sala de aula, eu já recebi muita resposta, né? Das mais agressivas, gente falando que tem que quebrar todas as outras unhas, bater na menina, né? Espancar ela, jogar ela em um ventilador, até isso já foi dito: vamos jogar a menina no ventilador. Caramba, jogar a menina no ventilador que vai resolver, né? Todas as, toda a reação possível de ódio eu já presenciei contando essa história em sala de aula. Pois bem, como eu disse, essa história ela é verdadeira, tá? E a professora, continuando ali o seu trabalho como psicóloga, continuou atendendo até que a menina revelou que, na verdade, ela tem uma doença degenerativa e que ela percebe que não estava curada a partir do momento em que a unha quebradiça, né, revelava que a doença ainda persistia. Né? Essa história, aparentemente, sim, é verdadeira. Ela é relatada em livros de cursos de administração e não de direito. Óbvio que eu romantizo falando que foi comigo, não foi comigo, mas infelizmente essa história é dificilmente contada dentro do curso de direito. É contada em outros cursos, mas não dentro do curso de direito. E tem uma questão muito importante, porque o que a psicóloga fez foi seguir as técnicas profissionais da profissão dela. Por mais que individualmente a professora de psicologia, a psicóloga, possa ter a mesma sensação que qualquer outra pessoa de falar: que absurdo, essa menina estava chorando por causa de uma unha quebrada, ela guarda isso para ela, porque ela não pode se emocionar naquele momento e atrapalhar a consulta que ela está dando, né, a análise que ela está fazendo. Né?
percebam que essa razão que ela precisa buscar é difícil, porque é óbvio que ela tem todos os mesmos sentimentos que nós temos, mas para ser uma profissional ela precisa guardar essa emoção e só então, né, continuar, dar sequência ao seu procedimento para conseguir chegar numa resposta. A menina só foi revelar que tinha uma doença depois de muito tempo. Se a professora ali já desse algum diagnóstico, não seria o diagnóstico correto. Ela falar que a unha quebrada era o motivo do choro, na verdade, escondia o motivo real, que era a doença. Tá? E aqueles que querem ser profissionais, seja de qual área for, precisam ter essa forma, né? Ter esse raciocínio. Nós não podemos seguir com as emoções e sim com a razão. Gabriela Prioli fala muito disso, né? Mais razão e menos emoção, e é exatamente isso. Imagina uma situação hipotética em que tem um acidente de trânsito, eu, advogado, professor de direito, desço ali para tentar ajudar, e na hora que eu vejo o carro estava repleto de crianças e todas elas ensanguentadas, né, machucadas, qual vai ser a minha reação? Eu sou advogado, eu vou sair gritando, vou sair correndo, vou chorar, vou ligar para Deus e o mundo, pelo amor de Deus, me socorre. Né? Eu não tenho como racionalizar nesse momento porque eu não sou médico. Agora, imagina se é um médico que está no carro de trás que para, né, antes do acidente, desce e quando vê aquela cena tem essa mesma reação que eu. Começa a gritar, chorar, correr, ligar para pessoas, pelo amor de Deus, alguém socorre. Ele é o médico. Ao ser o médico, ele tem que parar, tirar essa emoção e ser técnico ali, aplicar todo o conhecimento dele da medicina para tentar salvar as vidas. Tá? Então, o funcionamento é o mesmo. O PC Siqueira, ele talvez seja culpado, nós não sabemos ainda. Eu deixei até a data no slide aqui, dia 11/6, ainda não teve nenhum pronunciamento dele, nós não temos nenhum processo, não sabemos se é verdadeiro ou não o que foi acusado. Pode ser que seja, pode ser que seja, mas para que ele seja condenado, é necessário um processo, é necessário que pessoas com capacidade técnica analisem o caso dele. E é assim que vai acontecer com advogados, né, com o delegado, o escrivão de polícia, o juiz, enfim, promotor, inúmeras pessoas envolvidas nesse processo que não podem se emocionar e devem atuar de forma técnica. O que me assusta mais é que, infelizmente, tem um monte de profissionais do direito que, diante de um caso, já revela ali as suas emoções, dizer o que acha que é certo ou o que não é, o que acha que é justo o que não é, sem nenhum processo. Isso não pode, isso é não ser profissional. Dos leigos, assim como eu, num trânsito, né, diante do acidente, vou sair gritando e correndo, não se espera muito mais. Né? Então, os leigos podem se manifestar com emoção, né, enfim, falando isso, aquilo, só peço que tomem cuidado, né, porque vocês são leigos dentro do direito. Então, aqueles que estudam direito, não sejam péssimos profissionais, guardem a emoção e esperem um processo para que seja possível dizer se o PC Siqueira é culpado ou não. Isso serve para qualquer caso jurídico. Né? Os Nardones, o processo dos Nardones foi extremamente confuso, cheio de problemas. Na época era comum perguntarem para mim: professor, mas você não acha que eles são culpados? E a minha resposta é: acho. Mas o meu achismo não pode condenar ninguém. Nós temos que seguir o devido processo legal. Tá? Eu considero que o processo dos Nardones, dentro da possibilidade da época, com toda a repercussão da mídia, teve um processo. Né? Foi o ideal? Não, não foi o ideal. Poderia ter sido melhor. Mas é a mesma coisa e isso serve para todo mundo. Lembrando que nós tivemos já inúmeros casos na história, não é um ou dois, não é raro, é cotidiano, de erros do judiciário por não seguir o processo corretamente. Tá? Ou erros dentro, né, de todo o sistema penal, de pessoas que foram presas injustamente e que depois, durante o processo, descobriu que a pessoa era inocente. No caso do PC Siqueira, há uma pluralidade de possibilidades enormes. Aquilo pode ter sido forjado, porque não aparece ele falando, imagem dele, o que aparece é a câmera de um celular correndo mensagens. Aquelas mensagens podem estar cortadas, depois pode ter alguma coisa, ele falando: que absurdo isso, eu vou denunciar essa mãe. Não se sabe.
né? Enfim, tem tantas possibilidades que somente com o processo é possível apurar. Ele pode ser culpado? Repito, pode, mas nós só vamos saber com um processo. Certo, gente? Então, quem gostou, compartilhe esse vídeo, por favor, se inscrevam no canal. Aqui a gente faz divulgação científica de humanas, não é um canal meramente de direito. Eu sou professor de direito e advogado, mas converso aqui com pessoas de todas as áreas, sempre tentando trazer a melhor informação para vocês. Tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima, tchau!